E aí, pessoal, tranquilo? Vou colocar aqui, antes de a gente falar daquelas duas questões do desafio, vou colocar as duas fórmulas, tá? Que foram dadas em sala de aula, para que vocês possam entender a relação entre elas, tá? A primeira delas é a primeira lei de Ohm, que é exatamente a relação entre tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. E a de potência. Exatamente as duas fórmulas que a gente precisa para poder utilizar. Que diz que potência é igual a tensão elétrica vezes corrente. No grupo foi colocado uma tabelinha, um desenho que relaciona essas duas aqui. E vocês viram lá que tem 12 relações possíveis. Mas as 12 relações surgem dessas duas equações que estão aqui, tá? Então, se nós pegarmos a primeira equação e derivarmos, tá? Então, tensão elétrica é resistência vezes corrente, podemos simplesmente isolar a corrente e dizer que a corrente é a tensão elétrica sobre resistência, tá? Então, a resistência passa dividindo, né? Então vai ficar V sobre R, como está aqui. E uma segunda relação dessa daqui, a gente pode fazer, que diz que resistência vai ser igual a tensão elétrica sobre corrente. Então, essa daqui, que é a primeira lei de Ohm, eu consigo derivar essas outras duas, tá? E na fórmula de potência, o que acontece? A gente tem que potência é tensão elétrica vezes corrente. Nós podemos relacionar essa primeira equação da lei de Ohm com a da potência, tá? Então o que a gente pode fazer? A primeira delas é inserir a equação V igual a R vezes I. Então a gente vai substituir nessa equação aqui o V da primeira. Então o que a gente tem? Potência vai ser igual a V, mas quem vai ser V? R vezes I multiplicado por I. Como eu tenho multiplicação de I por I, então a primeira delas vai ser que potência vai ser resistência vezes corrente ao quadrado. Também podemos pegar, tá, novamente com a equação da potência, V vezes I, e colocar a corrente no lugar da corrente que está aqui embaixo. Então o que a gente tem, tá? Então vamos substituir essa letra I, tá? Então a gente vai substituir essa letra I na equação cá embaixo. Então a gente vai ter que potência é igual a tensão elétrica vezes I, que é tensão sobre resistência. Se multiplicarmos tensão vezes tensão, chegamos então a essa outra equação, que vai ser V quadrado sobre R, tá? Então, na primeira lei, utiliza-se V igual a RI, tensão é igual a resistência vezes corrente. Na potência, potência é igual a tensão elétrica vezes corrente. E nas equações a gente consegue utilizar essas duas e derivar. Então a gente derivou essas duas decorrente à primeira lei de Ohm e conseguimos derivar essas duas, tanto essa daqui que faz uma relação de potência, tensão e resistência, como essa daqui que a gente consegue fazer uma relação também de resistência vezes corrente ao quadrado. Então essas duas equações a gente consegue trilhar. Então, naquela primeira questão, tá, vamos colocar aqui exatamente como lhe deu aquela questão dos resistores em série, que foram 3, tá? Que a gente utilizou lá na bancada. E essas 3 estão ligados, tá, a uma fonte de 220. Então nós temos aqui uma fonte de 220 volts. Nós temos R1, R2 e R3, sendo que R1 é igual a R2, que é igual a R3,
ou seja, é de 50 ohms, com uma potência de cada de 200 watts. O que quer dizer essa potência de 200 watts? Significa dizer que elas suportam até 200 watts de potência. A partir daí ela pode queimar. O que é que ele pediu primeiro? Ele pediu a resistência equivalente do circuito, ele pediu a corrente máxima do circuito, pediu a potência, tá, em cada um dos resistores. Então a gente pode fazer essa equação, essas contas, né, fazendo uma análise aqui em cima. Então vamos entender da seguinte maneira, tá? Eu tenho uma corrente elétrica que entra no circuito, uma corrente I, que ela vai passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro resistor. Lembrando, tá? A corrente elétrica que passa por esses três resistores é a mesma. Então quer dizer que o I máximo, que é exatamente o que vai circular, vai ser igual em I1, vai ser igual em I2, vai ser igual em I3. Lembrando que 1, 2 e 3 é exatamente referências aos resistores 1, 2 e 3. Para que eu possa descobrir a corrente máxima que vai passar nos três resistores, primeiro a gente precisa fazer a resistência equivalente num circuito em série. E lembrando, como elas estão em série, a corrente é igual, a soma da DDP, a soma das tensões elétricas em cada resistor tem que me dar o total. Eu posso então afirmar que R1 mais R2 mais R3 vai me dar a resistência equivalente. Então a resistência equivalente do circuito nada mais é que 50 ohms mais 50 ohms mais 50 ohms, o que vai me dar 150 ohms de resistência elétrica. Então, lembrando, tá? O que a gente tem agora? Nós temos uma resistência elétrica de 150 ohms. Como eu sei que a tensão elétrica vai ser igual a resistência vezes corrente, então vai ser 220 igual a 150 vezes I. A partir de agora eu faço uma conta da seguinte maneira, tá? 220 dividido por 150. Isso me dá 1,467 amperes. Perfeito? Então eu sei o seguinte, com essa informação, eu sei que em cada resistor, no primeiro, passa 1,467, no segundo 1,467 e no terceiro 1,467 amperes. Bom, então a primeira conta eu já tenho. Então o nosso I máximo é 1,467. Claro, essas aproximações vai depender do que foi pedido, tá? Já descobrimos também a resistência equivalente, que é 150 ohms. Então o que acontece agora? Eu preciso saber qual é a potência dissipada em cada um dos resistores, beleza? Mas para descobrir a potência dissipada, eu sei que potência é igual a tensão elétrica vezes I. Perceba que eu tenho a corrente, mas eu não tenho exatamente quem é a tensão elétrica em cada resistor. Mas eu posso descobrir. Eu posso descobrir utilizando que tensão elétrica vai ser resistência vezes corrente. Então a tensão elétrica, quem será? Resistência do resistor 1, 50, vezes a corrente, que é 1,467. Então multiplique aí na sua continha 50 vezes 1,467. Então a gente vai chegar a 73,35 volts. Beleza. Lembrando, então nós chegamos aqui a uma tensão elétrica de cada um dos resistores de 73,35 volts.
Como R1, R2, R3 são exatamente iguais, quer dizer que em R1 eu tenho 73,35 volts, em R2 73,35 volts e em R3 eu tenho 73,35 volts. Mas eu não quero essa informação, tá? Essa informação é importante, mas eu preciso calcular a potência. Então, voltando para a fórmula, potência é igual a tensão vezes corrente. A tensão agora eu tenho. A tensão em cada resistor eu já tenho aqui. Como são iguais, a gente só vai fazer uma conta. Potência vai ser igual a quem? A tensão vezes corrente. Então faça aí na sua calculadora tensão, que é de 73,35 volts, vezes 1,467 amperes. Então 73,35 vezes 1,467 vai me dar 107,604. 107,604 watts. Veja que a diferença na conta deu 106. Isso depende das aproximações. Como eu aproximei bastante aqui, né, todas as contas foram aproximadas, então chegamos aqui. Então chegamos a potência dissipada em cada resistor exatamente de 107,604 watts. Beleza? Então acredito que nessa explicação aqui você consegue enxergar a potência dissipada em cada um dos resistores. Ah, Roberto, mas o resistor está dizendo que é de 200 watts. Lembrando que 200 watts é a potência máxima que ele consegue dissipar. Então, como ele está dissipando 107,604, ele está conseguindo dissipar praticamente metade da sua capacidade. Beleza? Então, fecha essa daqui. Daqui a pouquinho a gente manda a outra, que é um circuito misto. Beleza?